Vamos efetivamente entender como avaliar o resultado de um praticante de atividade física. E aí, quando a gente fala de um praticante de atividade física, eu posso falar atleta, profissional amador, ou a pessoa que está lá na academia fazendo o seu treino, ok? De diferentes níveis, diferentes tipos de modalidade, tipo de exercício. Aí você tem que ter em mente o seguinte, ó, todas as vezes que você faz um treino, você promove o microtrauma adaptativo, não é isso? Você pode fazer um treino, por exemplo, de musculação, vai gerar um dano. Mas você pode, por exemplo, correr numa esteira, você vai movimentar as células do seu sangue, mas também vai gerar um dano mínimo. Então, quanto mais dano a gente tiver por sobrecarga, mais eu vou afetar os marcadores de dano muscular e de inflamação, certo? Aí, o que vai acontecer é que você vai ter mais células no sangue, mais neutrófilos, mais macrófagos, mais eosinófilos, mais linfócitos, e essas células, elas do sangue, elas se movimentam para o músculo. Eu, quando comecei a trabalhar lá no laboratório de bioquímica do exercício, a fazer o meu, na verdade nem foi mestrado, eu comecei fazendo estágio lá, né? Ia para lá todos os dias sem ganhar nada, ficava olhando o pessoal lá treinar, fazer os testes, eu fazia os exames, as coletas, depois eu fui começar o meu mestrado. E aí me causava alguma curiosidade, que por exemplo, a pessoa vai treinar habitualmente, pensa num cenário de uma pessoa que não sabe nada do treinamento e chegou lá e quer fazer a sua musculação, certo? A coisa mais impactante quando você conhece alguma coisa, quando você estuda, quando você perde a sua ignorância no sentido de não conhecer, não é isso? É que você fala assim, puxa vida, como eu fui enganado nesse mundo, não é isso? E aí eu me lembrei que uma vez eu fui numa academia, muito tempo atrás, começar a treinar, e eu chegava lá, o rapaz ele não era educador físico, né? Ele era uma pessoa que tinha academia e tal, e aí ele falava, faz aí. Aí eu ficava vendo o pessoal fazer, e aí o que acontece? Você tem uma sistemática, não é isso? Por que você treina, às vezes, membros superiores hoje e amanhã você treina membros inferiores? Para não exercitar os mesmos grupos musculares 2 dias seguidos? Porque o que está acontecendo quando você exercita ou imprime um estímulo, né, muitos dias em sequência sem se recuperar? Você faz com que esse processo inflamatório aqui deixa de ser uma coisa aguda e passa a ser uma coisa crônica. Então, se só tiver inflamação, 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 nunca vai ter a reparação. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Então, para eu não ficar sem fazer nada amanhã, eu vou movimentar os músculos que eu não movimentei ontem. Então, você vai trabalhando esses grupos de uma forma que você equilibra essa inflamação. E todo esse processo aqui depende da ação dessas células que estão no sangue. Então, para elas chegarem no músculo, elas têm que chegar no sangue. E antes de estar no sangue, elas vieram de onde? Da medula, principalmente, porque o adulto, ele produz, matura, né? Deixa as células adultas na medula e essas células vão para o sangue. Se você tiver um processo infeccioso, uma infecção, uma doença, você vai ter a sua medula mandando mais células para o sangue, certo? Agora, se esse processo for muito grave, seu fígado e o seu baço conseguem te ajudar. É por isso que, às vezes, quando alguma pessoa fica com uma infecção muito grave, ela tem o aumento aqui dessa região, que a gente chama de hepatosplenomegalia, fica doendo. É sinal de que a sua medula não está dando conta de produzir e mandar as células para o sangue e está pedindo ajuda para esses 2 outros órgãos, ok? Mas o exercício físico é só a medula, certo? Só que a sua medula tem que estar o quê? Tem que estar ok. O ambiente ali de produção e maturação de células tem que estar ok para quando você se exercitar, você poder mandar as células maduras. E para esse ambiente estar ok, eu preciso de quem? Vamos lá, do hematologista ou do nutricionista? Lá, para sua medula, seu osso, não é isso? Está ali dentro produzindo células. Não, nutricionista, porque o hemato vai cuidar quando o negócio estiver zoado. Então lá dentro tem que ter nutrientes adequados, tem que ter B12, tem que ter folato, tem que ter ferro, zinco, tem que ter proteína, tem que ter energia. Então, o ambiente da medula, para ele ser funcional, do ponto de vista de produção, maturação e liberação das células, ele não pode ser submetido, por exemplo, a uma diminuição da quantidade de calorias muito grande por muito tempo, porque o que vai acontecer? O seu organismo ele é jogado, então, para assim, olha, se está faltando nutriente aqui nessa pessoa, talvez ele esteja passando por uma necessidade.
então vamos diminuir. É tipo a pessoa, por exemplo, tinha lá, as pessoas perguntavam, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Então teve uma época que eu trabalhava e dava aula, e depois teve uma época que eu fiquei só dando aula, que tinha muitas aulas, graças a Deus. Aí teve uma reestruturação na faculdade. Aí eles colocaram na época lá, tinha 5 dias de aula na semana, dos quais o professor Lázaro dava aula 4 dias, ele só não dava aula na sexta-noite, porque era quando ele viajava para dar aula na pós, então era aula toda semana. Aí o que aconteceu? Eles puseram 3 dias de aula presencial e 2 de EAD, certo? E aí cortaram minha carga horária. O que eu tive que fazer? Cortar os meus gastos, né? Porque senão ia ficar ruim a situação. Agora, olha só a medula, está recebendo todos os dias energia, carboidrato, proteína, vem ali um ferro, vem a B12, tá tudo normal. De repente a pessoa falou assim, virei vegano, pronto. Mas quem está te ajudando? Não, tem um TikTok lá, estou seguindo ele, tudo que ele faz eu faço. Mas esse TikTok é nutricionista? Não, tem 1 milhão de seguidores, só pode dar certo. Isso aí. O que vai acontecer daqui a pouco com essa pessoa? Começa a faltar os nutrientes. Aí a medula dessa pessoa, o que começa a fazer? Pera aí, opa, antes vinha em abundância, agora está diminuindo. Então nós vamos ter que dar uma parada aqui, vamos diminuir, vamos pôr um pouquinho, não é isso? Vamos fazer ali um pacote que antes vinha 200 gramas, vamos pôr 180, mas a gente deixa o tamanho igual, tá? O tamanhozinho aqui. Aí vai acontecendo o quê? Uma mudança no ambiente. E aí quando você vai lá e faz atividade física, o que você precisa liberar? As células. Só que você não tem condição de liberar essas células, aí o que acontece? Lá no fim, o processo de adaptação não está acontecendo. Agora vamos para o outro lado. A pessoa está fazendo atividade física, mas também tem uma inflamação. Por exemplo, tem lá uma inflamação crônica no dente. Mas ela, não, do dentista não, eu tenho medo do motorzinho, eu prefiro fazer atividade física. O que acontece com aquela inflamação que está ali? O que vai cuidar daquela inflamação do dente da pessoa? Quais células vão cuidar? Os leucócitos. Só que ali não tem tipo, um dia nós vamos no siso, outro dia nós vamos no seu canino. Não, ali é todo dia. Então o que acontece com esse monte de células? Eles também vão lá para o local do exercício, que ali também tem estímulo de inflamação. Então aumenta a inflamação, só que não é a inflamação só da carga que você pegou. Tem os leucócitos que estão chegando ali porque a pessoa tem inflamação crônica. Então, às vezes, a pessoa tem um foco inflamatório infeccioso, isso prejudica a adaptação, isso prejudica o desempenho e aumenta o risco da pessoa ter uma lesão. Então, a gente precisa monitorar também se a pessoa não tem focos infecciosos. Por isso que a gente vai olhar o hemograma com o lado do treinamento, mas eu vou ter que também ficar atento o que causa alteração no hemograma de um processo infeccioso, porque isso pode ser ruim para o indivíduo, principalmente no alto rendimento. Bom, esse processo inflamatório agudo ele é local, tem o dano, tem a reparação. Então tem células que vão sempre para esse processo aqui acontecer, e o fígado também participa muito aqui produzindo as proteínas de fase aguda. Para que servem as proteínas de fase aguda? Não é só para você saber se a pessoa tem inflamação, porque é assim, tipo, gosto muito desse exemplo que uma vez o meu colega professor deu. Ele falou assim, olha, todas as vezes que você passa num lugar que tem incêndio, quem que está lá? Bombeiro tentando apagar, não é isso? Mas aí a pessoa, né, toma creatina e dá insuficiência renal, passa lá e fala assim, olha, esse cara vestido de vermelho, esse caminhão de vermelho e esse cara ali, com o bonezinho ali, esse cara é que taca fogo, porque todo lugar que eu vou ele tá, todo lugar que tem fogo, tem incêndio, tem esse cara. É o bombeiro que é o culpado? Não, mas ele está ali para ajudar, só que quem vê de fora pode achar que é ele que está querendo arrumar serviço. Então, proteína C reativa, ela está no sangue porque tem inflamação e eu olho para ela para saber, mas ela tem uma função. Dentro do processo da inflamação é reparar o processo inflamatório ali, o tecido. Então, ela vai lá para reparar. Então, enquanto você está precisando de proteína C reativa, o organismo está produzindo. E aí eu uso isso como estratégia para saber se a pessoa tem inflamação. Então, todas as pessoas que praticam atividade física, frequentemente, sistematicamente, sem ficar 3 ou 4 dias sem fazer atividade física, o que essa pessoa tem? Mais leucócitos no sangue, mais proteínas inflamatórias, certo? Mas essa inflamação vem do músculo. E aí a gente tem um valor normal para essa pessoa, tá? Então, por isso que a gente tem diferença de valores de referência. E não dá simplesmente para eu
pensar que está ok ou que não está, porque eu preciso conhecer isso para cada exame, principalmente aqueles que mexem em inflamação e mexem no exercício. Então, o que está acontecendo dentro do músculo? Você tem um estímulo pró-inflamatório, a lesão, que vai aumentar, por exemplo, TNF-alfa, que é uma citocina que vai chamar mais leucócitos, vai sinalizar lá para o fígado a produção das proteínas de fase aguda. Vai aumentar a óxido nítrico sintase, olha aqui o azulzinho, que é uma enzima que vai aumentar a produção de óxido nítrico, para a gente ter o quê? Vasodilatação, não é isso? Aí a gente vai ter também, ó, aumento dessa outra citocina, que é a CCL4, que faz os leucócitos atraírem para o sítio da inflamação, local onde eu estimulei. Só que não dá para você ficar treinando para sempre, vai ter um momento de parar e de recuperar. Então o seu organismo ele faz o quê? Ele começa a produzir a interleucina 10. Então depois de um momento, ó, vão as células lá, os neutrófilos, os macrófagos, os linfócitos citotóxicos, todos para causar o dano. E depois você começa a ter as células que vão para o estímulo anti-inflamatório. O mais importante delas é o macrófago M2. Então você tem dois tipos de macrófago. O M1, que causa o dano, e o M2, que causa a reparação. Então, ele primeiro vai lá, causa o dano, depois ele vai e causa a reparação. Ciclos de reparação e dano geram adaptação positiva, que a gente conhece como hipertrofia, certo? Então, para eu ter hipertrofia, eu preciso dos leucócitos, isso é fato. Lógico, vai ativar células satélites, vai ter os hormônios que sinalizam ali síntese proteica, sim. Mas quem são os principais que vão lá causar o dano? Os leucócitos. E aí você pega uma pessoa leucopênica, que tem poucos leucócitos. Essa pessoa vai responder bem ao treinamento? Não. Aí ela fala assim que a culpa dela não hipertrofiar é de quem? Tem dois alvos principais, nunca é ela. Vamos lá. Exato, é a dieta e o treinador, não é isso? Nunca é aquela vida que ela teve de consumir anti-inflamatórios a vida inteira ou de ter uma dieta ruim, desequilibrada. Então fiquem atentos, porque também para esse processo dar ruim, é você estimular muito. Ó. Então tem um processo de inflamação crônica e isso levar à perda de massa muscular, porque você aumenta o estresse oxidativo aqui.